Estamos aqui com o nosso parceiro, amigo, Thiago Martins, candidato a deputado estadual, daqui da região sul da Bahia. E gostaria que ele falasse um pouco questão quem é você, questão de família. Sabemos que você tem 3 filhos. Essa questão de família, pátria, a ideologia hoje que você carrega, que é a família. Mas a família, ela é a base de tudo. Até quem diz não se identificar com a nossa ideologia vive. Porque como é que você chega aqui sem ter uma família, sem nascer num lar de uma família? Então, é uma coisa que é um pouco óbvia. Quando você valoriza a sua família, você tem ali um pouco mais de temor no seu dia a dia. Você não faz coisas que possam colocar em risco a sua própria vida, porque a sua família depende de você. Você pensa única e exclusivamente no crescimento da melhoria de vida da sua família. Eu, como ele falou, tenho 3 filhos, é uma responsabilidade muito grande. Lá em casa são 4 pessoas que estão debaixo da minha responsabilidade. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar procurando sempre me atualizar, me modernizar. E como homem público, a gente prepara os nossos filhos para o mundo através da educação familiar, através da educação escolar. E como homem público, a gente tem que preparar o mundo que vai receber os nossos filhos. Então, que tipo de mundo vai receber o Gabriel, a Aninha e o Lucas quando eles crescerem? O que eu fiz para melhorar, para deixar esse mundo mais seguro para eles? Seguro em relação à violência, seguro em relação ao emprego. A gente vive uma realidade na Bahia, em Ilhéus, que é o êxodo populacional. Muita gente vai embora em busca de oportunidade em outros estados, porque a geração passada, os nossos pais, falharam em não cuidar do município, da região, para que a gente pudesse manter os nossos filhos e netos aqui, através da emprego, através da indústria. Então essa é a nossa missão hoje. E se nós hoje falharmos nessa missão também, a gente está jogando sobre os nossos filhos um fardo mais pesado, que eles vão ter que trabalhar para poder mudar essa realidade. Então a família, ela é isso, ela é base, ela é aquilo que estrutura a sociedade, né? Você conhece as pessoas, você conhece o pai das pessoas, o avô das pessoas. A gente conta histórias da nossa infância com ali outras famílias que fizeram parte, amigos que cresceram com você, que fizeram parte da sua infância, na sua igreja, na sua escola, na sua faculdade. Então isso é a família. A família é uma extensão de tudo. E hoje, graças a Deus, a direita ela tem como pilar a preservação da família, principalmente dentro dos princípios cristãos. E isso é muito importante no geral, independente da sua ideologia. Então, eu sou Thiago Martins, como ele falou, eu tenho 38 anos agora, tenho uma empresa de urbanização e paisagismo, do setor de terceirização de mão de obra. Começamos também esse ano uma empresa de audiovisual, de produção de cinema, audiovisual. E estamos aí. O cara que tem 3 filhos não pode descansar, tem que trabalhar bastante, até porque a vida está muito cara. Você imagina o quanto que a gente não gasta de supermercado hoje com esse bondão dentro de casa aí, comendo o dia inteiro, o tempo inteiro. Verdade. Então, faço parte da política há pelo menos 8 anos, desde 2019. Ingressei na política porque o nosso município, Ilhéus, é carente de novas lideranças, pessoas que tenham um comprometimento com projetos e não com politicagem. E de lá para cá tenho construído um trabalho sólido, mantendo o meu posicionamento, a minha coerência, não explorando, e infelizmente isso aqui é uma realidade, a necessidade dos outros para ganhar voto, divulgando vídeo de cesta básica, nada disso. A gente trabalha com os projetos que vão levar melhoria e independência econômica, que é o que? O emprego. O melhor projeto social que tem é o emprego. Então hoje nós trabalhamos para a melhoria do município, para que a gente possa ser convidativos a novas empresas virem para cá e gerar emprego. Através da geração de emprego, você tem a liberdade econômica do cidadão. Então essa é a minha plataforma, meu pensamento como homem público, como político hoje, e como deputado estadual espero poder representar Ilhéus na Assembleia Legislativa e trazer melhoria também para a nossa cidade. Hoje, você sendo uma pessoa pública, né? O que você... Visão de fora, no caso. O que você vê que hoje Ilhéus teria que mudar urgentemente? Olha, eu acho que
a saúde é um pilar que a gente não pode negar. Ela alcança a todos, é a necessidade de todos, em algum momento alguém vai precisar, e é uma coisa que a gente precisa avançar em muito. A central de regulação do Estado hoje é a fila da morte. Hoje os postos de saúde do município, falando municipalmente, foram planejados por uma população de 30 anos atrás. Assim como, por exemplo, as nossas linhas de ônibus são pensadas para uma população de 20 anos atrás. E essa modernização? Na saúde, não tem como a gente trabalhar só com um posto de saúde. 2 postos de saúde, uma cidade com 200 mil habitantes quase. Então, é necessário avançar primeiramente no primeiro pilar, que é a saúde. Você pode ter a rua asfaltada, você pode ter iluminada, segurança. Se você não tiver saúde, como é que você trabalha? Como é que você vive? Então, a gente não pode esperar precisar e não ter para poder brigar por isso. Eu acho que a gente precisa avançar em muito na questão da saúde. Houve um avanço muito grande, pelo menos que eu tenho acompanhado no município, mas é preciso avançar muito mais, chegar em lugares que a saúde ainda não chegou. Sei que depende também de recurso, e aqui como deputado estadual eu posso ajudar através de emenda a mobilizar postos de saúde, a trazer equipamentos, para a gente possa avançar na saúde do município. Então, para mim hoje, a maior necessidade é a população estar saudável. Sabe que existem estudos que, mesmo cidades com alguns problemas, quando a saúde está funcionando, a população tem a sensação de bem-estar, de estar sendo atendida, acolhida, e tem um pouco mais de paciência em relação a outros problemas. Então, se você fizer parte de uma cidade onde a saúde é deficiente, automaticamente a paciência para outros problemas elas são muito menos toleráveis. Nesse período de 4 anos, né, que se passou, em relação à atuação do governo do estado em Ilhéus, a gente pode ver que foi algo tipo assim, se eu não me engano, foi umas 2 a 3 vezes que o governador veio aqui, e quando veio foi para fazer encosta, coisas que... questão de falta de assistência mesmo do governo do estado, né? Como que você vê essa questão do descaso mesmo do governo do estado com a cidade de Ilhéus, com o sul da Bahia em si? Itabuna, não digo nada por conta também da questão do grupo político ali que é do governo do estado. A gente vê que uma outra atenção, né? A gente vê que é outra atenção. E essa questão que você vê, você mora em Ilhéus, a gente mora em Ilhéus, né? E vê que essa questão é para poder queimar o filme. É isso que você vê ou... Não, eu acho que isso é o que a população vê toda. Se a gente for falar de politicagem, a gente tem que puxar um pouquinho atrás. Antes de Jerônimo veio Rui Costa. Vivia aqui em Ilhéus. Botou na imprensa inteira que investiu 1 bilhão. Cadê esse 1 bilhão? Aonde que foi investido 1 bilhão? Você olha as encostas de Ilhéus, todas estão caindo. O canal. A zona rural continua sem água, sem internet. O canal do Malhado, aonde foi que ele colocou esse 1 bilhão? Talvez a gente vai descobrir quando essa operação que veio pegar Mário, botar tudo para fora. Mas porque hoje, visivelmente, a gente não vê. Onde está esse 1 bilhão de reais? 1 bilhão de reais é dinheiro pra caramba. Era pra cidade estar com outra cara. A gente não viu. Ou seja, Ilhéus foi usada como palanque político por Rui Costa. O povo não recebeu a benfeitoria, o dinheiro veio e sumiu. E agora nós temos Jerônimo, que não tem como negar o comportamento dele, de que ele usa o governo para apadrinhar os seus, em detrimento daqueles que não estão na sua base. E não é uma cidade muito longe. Itabuna é nossa vizinha. O governador vem a Itabuna e não vem a Ilhéus. Então isso é um comportamento público dele, do governo dele. O que ele sabe fazer em Ilhéus é vir aqui gravar vídeo e botar outdoor com anúncio de obra. Já viu alguém inaugurar uma obra que está começando? O PT inovou. Eu vi. O PT ele ainda vai visitar e inaugurar a obra que ele nem começou. Isso é um absurdo. Então essa politicagem, essa propaganda paga com o nosso dinheiro que está sendo investido na educação, na segurança pública, esse é o teatro que o PT fez a Bahia viver nos últimos 20 anos. Promessas, mentiras e mentiras. Então hoje a população, e eu ando tudo isso aí, e é por isso também que muita gente diz que vai votar no Lula e votar na ACM, porque o teatro do Jerônimo e do Rui caiu por terra. O povo não acredita mais nisso. Então, é necessário que a gente, inclusive, o seu podcast faz um bom trabalho, de levar essa informação. De que o que fazem aqui é teatral, é mentiroso.
Nós temos aqui candidatos do PT que estão saindo e não reclamam com o governador. Poxa, por que vocês estão dando mais atenção a Itabuna do que Ilhéus? Não fazem essa autocrítica, não defendem a população. E logo, se eleitos, vão continuar defendendo o seu governo, o seu partido. É para não se queimar. Se queima com quem vota. Não, exatamente. Tem que queimar eles com mas quem eles vota. não se interessam em se queimar com quem vota. Eles se interessam em se queimar com quem está lá. Tipo, o governador. Quem vai financiar. A gente já pega. É a questão do fechamento das lojas. É a questão de empresas hoje que fecharam as portas. Hoje a gente vê aí que a Casas Bahia, né, fechou quase 300 lojas, deixando acho que mais de 2.000 pessoas desempregadas. E isso reflete no governo atual. Questão do governo federal, questão acredito eu que seja a má assistência que dá, pois empresários, até eu estava fazendo um levantamento, né, que foram quase 1 milhão de empresas, foi 1 milhão, quase chegando a 1 milhão de empresas que fechou entre 2022 e agora 2026. Esse governo é o governo federal, é o governo que mais ressuscitou, criou e reformou imposto. Aumentou, a gente tem hoje o número de empresas que estão entrando em recuperação fiscal, pedindo recuperação fiscal, nunca antes vista. Essa situação das Casas Bahia, ela já é um reflexo, porque assim, hoje no Brasil, para você contratar, as nossas leis trabalhistas sempre foram um peso nas costas de quem trabalha e gera emprego. E hoje, além disso, tem os impostos. Então, o aumento dos impostos, além de fazer com que o empresário não consiga subsistir a sua empresa, impacta nos preços dos serviços e dos produtos. Então, o governo do PT, o certo seria o recurso, o dinheiro, a riqueza está na mão do povo. Só que o tipo de governo que o PT exerce é o inverso. É o povo pobre e a concentração de riqueza no governo. Para o governo poder dar a migalha. Ele quer fazer. O que eles pregam no socialismo? Para controlar o povo. O que eles pregam no socialismo? A divisão igual. E quem que divide igual? O governo. E o governo nunca vai dividir igual. Então ele tira todo o tesouro da população, seja através dos impostos das empresas ou dos impostos no alimento, e concentra a riqueza nele. E automaticamente ele tem um controle social. E esse absurdo, você, para se deixar ser controlado pelo governo, tem que estar numa situação de muita vulnerabilidade, que é a situação do desemprego. Então, hoje o governo federal, existe uma coisa chamada curva de Laffer, que é a redução de impostos, para que... Não tem um atacado a varejo? Pronto. A curva de Laffer, ela é o varejo do imposto. Quando você reduz imposto, a população consome mais e gera mais. Ele ganha na quantidade, ele ganha no volume, não na quantidade. Então, hoje, o Brasil, o governo federal, ele entende que ele tem que ter a riqueza na mão e não o povo. Que ele sabe melhor dividir o dinheiro do que o povo. Ele quer dizer como você vai gastar o seu dinheiro, o que você pode ter ou não. E isso já saiu da boca do presidente. Para que ter 2 televisões em casa? Para que ter 2 carros em casa? O cara que mora numa mansão, que tem não sei quantos carros, segurança, dizendo que você pode ter isso ou aquilo. Que você não pode ter 2 televisões dentro de casa. Ou seja, esse é o socialismo. E isso não é o governo está errando. Não, isso é um projeto de poder deles, de perpetuação do poder e implementação de um socialismo que, se você for ver os países que o Lula é parceiro, o PT é parceiro, são países que estão frágeis socialmente. A violência é muito grande, a pobreza é muito grande e o governo controla. Então é um projeto de poder, é um tipo de projeto de poder que eles sempre disseram abertamente que são a favor, apoiam publicamente outras ditaduras, outros socialismos e estão querendo trazer isso no Brasil. Se o povo vai pagar para ver... É isso, né? E a questão também, sabe o que é? É o discurso, tipo assim, a questão é desde os 20 anos, né? A esquerda no poder, e eles ainda batem na tecla de tirar, de dar café da manhã
almoço e janta. O mesmo discurso há 20 anos, né? 20 anos é aquele mesmo discurso, né? Ou seja, é como você está falando. Porque esse discurso é para quem está vulnerável. Ou é para quem não tem janta, ou é para quem não tem café e janta. E por quê? Porque eles não proporcionam isso através do governo. Não é isso? E, querendo ou não, é o controle. O governo não tem que prometer café da manhã, almoço e janta. O governo tem que prometer emprego. Não, e é vergonhoso, entendeu? Não, além de ser vergonhoso, olha o preço que a gente paga hoje. É. Desemprego, a violência, as facções criminosas governando, um poder paralelo no nosso país, um poder paralelo aqui no Estado, que tem avançado, que tem hoje um terço da população, um terço do território nacional é dominado por facções criminosas. Eles têm um co-governo, uma coparticipação nos governos. Hoje, facção criminosa está elegendo vereador, está elegendo prefeito, governando a cidade, lavando dinheiro em posto de gasolina, lavando dinheiro em contrato de construção, contrato de reforma, para você ver o tamanho que se tornou e o quanto avança a criminalidade durante os governos petistas. Por quê? Porque durante as campanhas, durante as eleições, essas facções, publicamente, elas dizem que elas vão votar, que elas vão apoiar. Certo? Então, esse é um Brasil que eu não quero que continue assim. É complicado. E tipo assim, se for pela a linha de raciocínio deles hoje, no caso da esquerda hoje, que é o que governa hoje o país, tira pela nossa região, questão de Jequié é uma das cidades mais... Foi Jequié? Violenta. É violenta. Cara... Salvador, Jequié. Entendeu? É uma das cidades mais violentas, porra. A Bahia hoje tá com índice de violência lá em cima, comparado a outros estados. Se o governo do estado pegasse o dinheiro que ele gasta com comunicação, para poder mentir pro povo e jogasse tudo para a segurança pública, não tava morrendo gente assim como tá morrendo. É isso. E fora a questão do isso aí, ó, que você falou, de estar eles mesmos que alicia laranjas, né? Pra tá botando a cara, e eles estão por trás de questão hoje acha pouco 2 agora, né, que acha pouco 2 já lançaram outra facção. Daqui a pouco vai ser uma coleção de facção aí dominando o país todo. Entendeu? Por conta de quê? Por conta que a segurança pública do país abre as portas para isso, poxa, pela questão da... não vou dizer assim, a nossa lei, entre aspas, é uma lei que afrouxa pro lado de quem comete o crime, entendeu? E, tipo assim, isso tem que ou muda, ou só vai piorar, ou você vai ver coleção você vai ver coleção de facção hoje, entendeu? Hoje um adolescente hoje tirar foto, mesmo que não tenha intenção, não pode fazer certas coisas, certos sinais por conta de facção, e sendo que não é nem envolvido, porque eu já vi casos que não é nem envolvido, mas hoje a atuação da facção hoje no estado é tão absurda que dentro do seu próprio ambiente ali, você está em uma festa em sua casa, você não pode fazer certas coisas por conta que, se for mal vista por facções, aquilo pode gerar consequência para você. Entende? Uma das coisas que a gente vê, né, que hoje na Bahia é a desinformação e a questão do que a gente a da alienação na educação, né? E hoje a pauta aí, um decreto que tem no governo hoje aí no governo do estado é que os alunos é aprovado automaticamente, né? E consequentemente ainda tem essa questão do pé de meia, né, de um auxílio do governo, que tudo isso engloba o quê? Engloba os primeiros, bora colocar, as primeiras pessoas que pode contribuir com que a esquerda continue no poder, que é o jovem hoje que está saindo
fazendo seus 16, 18 anos, está saindo do colégio. Ou seja, foi bom. A visão deles é que aquilo ali foi legal. Eu conversando com um conhecido, tipo assim, o papo dele é que esses incentivos, que ele chama de incentivos, é extremamente importante para as pessoas mais pobres sair da onde está. E se você for perceber, não, é só um cabresto para continuar ali, entendeu? E é isso. A gente sabe que a desinformação é onde leva a pessoa a seguir ignorância. A ignorância é onde leva a pessoa a seguir aquilo que é ditado, né? Sim. É isso. Olhando em qual requisito você poderia estar olhando pra gente, você lá. Primeiro a gente precisa entender o papel do deputado estadual, né? No Brasil, tudo é regido por lei. A educação está debaixo de lei, a segurança, a economia, a geração de emprego. Para você fazer tudo, você está obedecendo uma lei. E quem cria essa lei, ou moderniza essa lei, ou edita essa lei a nível estadual, é o deputado estadual. Então, para poder fazer, por exemplo, existem leis de benefício fiscal no Estado, de incentivo fiscal no Estado. Ilhéus tem um polo industrial. Dentro desse polo industrial existem leis que, se a empresa for para lá gerar emprego, ela vai ter ou não vai pagar o imposto, ou vai ter um desconto nesse imposto para que ele possa gerar emprego. Esse é um tipo de lei, isenção fiscal e benefício fiscal. Então o deputado ele tem esse papel de criar a lei, melhorar a lei, modernizar a lei, porque a lei que foi criada há 50 anos atrás, para hoje já está velha. É outro tipo de sociedade, outro tipo de economia, precisa modernizar. Além disso, o deputado ele também tem um valor, alguns milhões por ano, de emenda parlamentar, para que ele possa indicar a melhoria de uma rua, a implementação de um posto, de uma creche. Então, o que eu costumo fazer é visitar as cidades, procurar alguns bairros mais carentes e ouvir. Porque eu posso chegar num bairro, não tem rua nenhuma. Pô, vou fazer uma rua. Mas o que o povo quer? Um posto de saúde. Porque saúde é prioridade. Só que para quem não está vivendo ali, o primeiro impacto que tem é quando você vê aquela rua por fazer. Então, a minha plataforma de trabalho, ela é assim, eu gosto de buscar a comunidade, ouvir a comunidade, trabalhar em cima daquilo que é a prioridade local. Eu nasci em comunidade carente. Eu nunca estudei no colégio particular, sempre em colégio público. E eu sei a importância que o estudo teve na minha vida. E eu quero poder proporcionar isso para a juventude. Hoje, no Brasil, a maior arma de combate à violência são as políticas públicas de educação, cultura e esporte. E eu sou fruto disso. Então eu gosto de trabalhar com esse tipo de programa social, projeto social. Na idade inicial, dar uma ocupação para a criança, além da escola, um esporte, uma arte, uma cultura. Eu sou músico, então além do esporte eu também pratiquei música, aprendi muito com a música e com o esporte. Ali eles ensinam muito de comportamento, de compromisso, você tem que estudar. Tudo isso aí forma o cidadão. Hoje, sem as políticas públicas, a criança cresce na rua, ouvindo besteira, consumindo besteira, mal influenciado. E aí cresce um cidadão sem compromisso. E é isso que a gente precisa voltar a trabalhar. Não adianta pegar milhões de reais e derramar em patrocínio de filme, se você não está pegando o jovenzinho lá, a criança, e dando a ele a oportunidade de saber um esporte, de saber tocar um instrumento, de praticar uma arte, seja ela marcial ou cênica, e ter um futuro, e ter acesso à educação. Olha o que você acabou de botar aí, da aprovação automática. Se a criança chega na escola já sabendo que vai ser aprovada, qual é o compromisso dela em estudar? Não tem compromisso nenhum. Então, esse é o tipo de cidadão que a gente não pode permitir que, porque esse cidadão no futuro vai conviver com seu filho, vai conviver com a minha filha. Então, essa educação precisa melhorar. E aí o nosso gabinete ele vai se debruçar nisso. Por exemplo, hoje é uma crise no Brasil, mas ainda mais em Ilhéus, a crise da mão de obra. Quantas escolas técnicas a gente tem aqui em Ilhéus para dar ao cidadão uma formação técnica?
para que no mínimo ele tenha uma profissão. Qual é a preocupação disso, do governador, do prefeito, de dar ao cidadão uma escola técnica? Muito deputado pega 1, 2, 3 milhões e dá para o prefeito asfaltar a rua. E aí você vê, um prefeito asfalta essa rua aqui, gasta 2 milhões. Aí vê outro prefeito, daqui a 5 anos, mais 2 milhões. Daqui a pouco você tem uma rua que está valendo 200 milhões de reais por causa de camada de asfalto em cima de asfalto. Com 200 milhões, quantos hospitais a gente não teria feito? Quantos postos de saúde? Certo? E o deputado estadual tem lá seus milhões também por ano para gastar. E eu prefiro, no lugar de asfaltar, que é o papel do prefeito, eu prefiro pegar uma instituição, uma fundação, ou até um curso de informática para o cara ser um técnico em manutenção, em programação. Quanto custa 10 professores por ano? Em vez de botar 1 milhão na rua, eu vou gastar 200, 300 mil numa fundação para contratar professor. E vai gerar, para que ele possa fruto, dar o né? diploma no final, o cara tem uma profissão. Então, a minha metodologia de investimento das emendas é desse jeito. Procuro primeiro investir em saúde, como eu falei no início da entrevista, para poder a pessoa trabalhar e ter dignidade, tem que ter acesso à saúde. E educação, esporte, lazer. Hoje a gente já investe muito, tem muita parceria com muito projeto social de esporte. Seja do judô, domingo agora a gente mandou um ônibus para Guaitá para concorrer a um campeonato lá. Hoje conversando com outra instituição de escola de futebol. Eu fui presidente da Maramata, que é uma fundação aqui de Ilhéus, que também se debruçou sobre parceria com o esporte no município. E isso eu acho que a gente vai poder no futuro, esse cidadão, esse jovenzinho que hoje teve amparo, ele no futuro ele vai, poxa, quem é que me ajudou de verdade? Porque olha, um lado queria que eu passasse direto, um lado queria que eu vivesse de bolsa isso, aquilo, outro, e o outro lado não, o outro lado me deu um encaminhamento, me ajudou a ter uma formação. Então, isso o cidadão mais velho vai botar numa balança. Quem é que me promete só coisa boa, só promessa, e quem é que está me ajudando a crescer? Essa balança a gente tem que começar a analisar. Então, o nosso gabinete vai trabalhar em cima disso e eu espero que a população participe, porque não existe projeto de política pública da cabeça. A política pública tem que nascer da necessidade, da prioridade, e não só de ideia por ideia. Porque qualquer um aqui pode falar o que é bom. Qualquer um vai falar. Mas não adianta fazer o que é bom e deixar de lado o que está sendo prioridade e necessidade. Então, nesse momento, a gente procura levantar aqui, elencar as prioridades, as necessidades emergenciais de Ilhéus, que tem muito, né? Se você pudesse hoje falar em uma palavra hoje, a Bahia hoje, em uma palavra, o que você falaria? É um atraso, infelizmente. Brasil. Olha, em relação... quando você sai da Bahia, muita gente fala das coisas aqui. Eu nasci no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de morar no Espírito Santo e em Manaus. E a gente conhece, eu conhecendo outros estados, a gente percebe o quanto a Bahia é atrasada. E, infelizmente, as pessoas só têm esse choque de realidade quando vão para outros estados e conhecem outros estados. Raramente querem voltar. Voltam para passear. E isso é triste. Se o governo do PT, desses 20 anos, tivesse estagnado a Bahia, já seria muito ruim. Mas acontece que o resto do Brasil avançou e a Bahia regrediu. E não é a minha opinião, não é uma oposição política, são dados, são números. As pessoas estão indo embora da Bahia. O êxodo populacional do nosso estado é muito grande. Tudo quanto é estado do país hoje tem mão de obra da Bahia, enquanto a gente está precisando de mão de obra aqui. E aí você me diz que um estado, com o tamanho do nosso território, qualquer coisa que você plantar nasce, tem mão de obra para tudo, tem uma história. A história do Brasil começou aqui. Então a gente tem um turismo histórico muito grande, turismo religioso muito grande, que começou por aqui. A gente tem o turismo e culinário, a culinária baiana é consumida no mundo inteiro. A gente tem o turismo cultural e você vai dizer que a gente não tem como dar oportunidade para quem está aqui? Muitos dos estados que recebem os baianos não tem metade do que eles têm aqui. Não tem metade. Qual é a história do Rio de Janeiro, a não ser violência e pornografia? Mas lá a economia avançou. E o povo se coloca em risco para ir para o Rio, para poder ter um trabalho melhor, podendo estar aqui. Entendeu? Então, assim, a Bahia de hoje é uma Bahia que, embora o povo baiano seja um povo bom de trabalho, que quer avançar, é um estado que está nas mãos de gente que não tem compromisso com o progresso, que não tem compromisso com o seu dia a dia, com a sua vida, com a sua liberdade econômica. Ele quer a sua dependência.
Então, infelizmente, hoje nós vivemos uma Bahia de atraso. Isso reflete no hoje isso reflete no em tudo que a gente falou, né? Por conta que você tira ali, pelo onde a esquerda governa, né? Onde a esquerda governa, você vê que não é uma região que é bem sucedida em relação a todos os aspectos, na infraestrutura, principalmente na saúde, né? Uma reportagem que eu estava vendo é que no sul, a gente tira pelo sul, né? Tem cidades que a Bahia nunca. Ou tem cidades que a esquerda nunca governou. E se você vê a cidade, cara, é outra coisa. Parece que você está saindo do Brasil e indo para fora. Entende? E isso, a questão. Se você trouxer para a realidade da Bahia, hoje quais são os municípios mais desenvolvidos economicamente? Salvador e Conquista. Quem são os prefeitos de lá? Não são de esquerda, são de direita. Então as cidades que você conseguiu assistir desenvolvimento foi porque saiu das mãos dos prefeitos petistas. A partir do momento que a cidade sai de um projeto de poder socialista, que é imposição de impostos, controle social, dependência social, a população respira. O prefeito junto com a Câmara renova e moderniza as leis municipais, e aí você destrava o município para gerar emprego. Para você asfaltar uma rua, reformar um posto, você precisa de imposto. Se você for cobrir o rombo aumentando imposto, você tira emprego. Porque o cara, para poder pagar mais imposto, ele tem que cortar de algum lugar. Já um município que começa a reduzir impostos, reduzir os valores de cada imposto para aumentar a arrecadação, se você podia comprar um tênis e o imposto está lá embaixo, se você podia fazer uma coisa, você compra 2, 3, você sai mais para ir no cinema, você sai mais, porque o dinheiro está circulando com você está gerando, toda vez que você sai e consome alguma coisa, está gerando imposto. E a prefeitura está arrecadando, e ele vai poder cuidar mais da cidade, porque tem uma concentração de imposto em larga escala, não numa escala alta. Então, a cabeça de quem vive esses municípios, você vê aqui, Ilhéus, a gente saiu de um governo de esquerda para um governo de centro. Foi um avanço. Você vê que o comportamento do governo é outro, completamente diferente da politicagem que tinha antigamente. E que não vote, né? E que não vote a esquerda nunca, precisa avançar e muito ainda no município. A gente está hoje com a deficiência, um atraso muito grande, por exemplo, na marcação das consultas dos exames para as crianças especiais do SUS. Isso precisa avançar. Como deputado, a gente pode ajudar. A gente pode ajudar a Secretaria de Educação através de emenda, sabendo qual é a necessidade para isso melhorar, para isso ser revertido. Se é tecnologia, implementação de tecnologia, se é a contratação de mais profissionais, de mais salas de atendimento. Adequar o município a essa necessidade. O deputado pode fazer isso. Então há muito de se avançar, mas você já começa a ver um horizonte diferente. E isso é a ideologia, é a escolha de cada um. Mas, tipo assim, hoje o município da gente podia estar na mão da esquerda. E, tipo, podia ser um cenário hoje totalmente diferente, né? Tipo assim, não tá legal, por conta que a gente sabe que o Estado hoje, por ser oposição, por ser oposição, não atua como deveria atuar hoje no nosso município, né? Porém, a gente sabe também, como você está falando, tem cidades que a esquerda nunca governou e hoje é uma cidade que nem parece que é da Bahia, tipo, comparada a outras cidades, como eu falei, Jequié, tira por Itabuna, a questão da violência. Itabuna mata um e amarra outro. A violência em Itabuna tá crescendo, cara. E isso você tira pela linha de raciocínio da esquerda ali, de quem está governando hoje. No dia 21 agora a gente recebe o candidato a governo aí, ACM Neto, aqui em Ilhéus, para justamente cobrar ele compromisso com o município. A ausência não sei se vocês viram o vídeo quando o Jerônimo veio aqui, que eu fui até ele, para cobrar dele a presença do governo, não do partido, mas do governo, com benfeitorias. E esse vai ser o meu papel como deputado também, independente de quem seja o governador. Eu vou estar ali cobrando
coisas e pautas pelo meu município. Exatamente. Então, muita gente vai, do PT, não, mas eu fui lá porque ele ainda é governador. E ele tem que cumprir o papel dele de governador. Ele foi eleito para governar para todo mundo, quem é base e quem não é base. Então, fui lá e cobrei a ele, e a gente também vai cobrar a ACM a atenção pelo governo. E assim, ó, um bairro que tem vereador, geralmente é mais atendido do que um bairro que não tem. Um município que tem representante tende a ser mais atendido do que um município que não tem. Então a importância de Ilhéus ter o seu deputado estadual é essa. O município que elege o seu deputado estadual provavelmente vai ter mais atenção, porque o deputado pode destinar a emenda e cobrar. E cobrar, eu já mostrei que eu sei cobrar. Complicado. Você tá falando aí de questão de vereador, ter mais coisa pra vir. Rapaz, aqui hoje Salobrinho, bora tirar aqui por perto, né? Hoje Salobrinho tem um vereador, né? Que foi eleito por aqui. Cara, Salobrinho praticamente é esquecido, velho. Ele tem que levantar a voz dele. Entendeu? Salobrinho hoje, tipo assim, Salobrinho hoje, tipo, o cara passa uma Máquina. patroa na rua e tipo assim, vai fazer alguma coisa daqui a 2, 3 meses e tá resolvido, entendeu? Tipo, é isso. A dificuldade que o município enfrenta hoje é muito grande. A gente saiu de pelo menos 20 anos de governo de esquerda em Ilhéus também. Né? Graças a Deus nunca elegeu o prefeito do PT, mas todos infelizmente da base do governo. E conseguir reverter esse quadro em 2 anos, em 4 anos, vai ser muito difícil. O que a gente tem que analisar é o comportamento de governo. Está fazendo no geral? Uma hora vai chegar aqui. Agora um governo que anuncia, diz que está bom e não está bom, e esse sentimento, quem é de fora não vai dizer. Quem vai dizer são vocês que moram aqui no Salobrinho. Está chegando aqui? Se não estiver chegando aqui, tem que levantar a voz. Tem que entoar a voz e cobrar, opa, meu bairro, foi eleito meu bairro, tem um vereador, pô. Tem que trabalhar, tem que buscar, tem que trazer. Não deveria acontecer num bairro que não tem vereador, porque todos os bairros devem ser assistidos, mas o bairro com vereador, mais ainda. Mas ainda é isso, entendeu? Porque a gente aqui fica nessa justamente por conta disso, por conta que aqui tem um, poxa, e, tipo, não é pra dizer assim, não, e é do lado da base da Aí é questão dele levantar a voz na Câmara e cobrar e pedir. Entendeu? Mas é isso. A gente já vinha com, não sei se você chegou a dar uma olhada, mas a gente já vinha com outras pessoas também aqui da comunidade. A gente quer abrir porta também para outros bairros, Itabuna, para poder vir falar aqui sem nenhum... nenhuma amarra, exatamente. A mesma liberdade que você está tendo, a gente quer dar liberdade para qualquer outra pessoa, sendo da política, não sendo, entendeu? Qualquer demanda da cidade, questão da gestão, né? Que quiser parabenizar também, a gente está aqui, ó, não, fulano faz, claro, é né? muito importante também exatamente, a gente está aberto a todas as pautas possíveis para poder trazer para a comunidade em si, questão em geral, né? E é isso. Agradeço novamente por estar aqui e é isso. Quem agradece sou eu, a oportunidade que vocês estão me dando de falar para a audiência de vocês, para falar para a comunidade de vocês. Isso é uma porta que todo político precisa e procura. Essa parceria de poder estar falando para a sua audiência, para a sua comunidade. Parabenizar o seu trabalho, de estar trabalhando com essa liberdade toda da pessoa poder falar o que quer. Isso hoje aqui em Ilhéus é muito difícil. Muitos dos blogs têm um direcionamento, tem uma divisão ideológica que não acrescenta em nada na comunicação do município. A população gosta de ouvir a verdade. E o povo está cada vez mais esperto. E espero que isso melhore e amadureça cada vez mais, para não se permitir ser enganado. Entendeu? Então, é isso. Quero pedir aqui, quem não me conhece, me seguir na rede social, Thiago Martins Bahia. E quem não tiver ainda um deputado estadual, puder votar em mim para que a gente possa representar o nosso município. Tem o meu nome, a eleição carrega o meu nome, mas a eleição é do município, é de Ilhéus. Vocês vão ter um deputado. Ilhéus é uma cidade que vota em muita gente de fora, porque o vereador trouxe, porque o prefeito trouxe. Mas, gente, quem é que vocês vão cruzar no supermercado aqui? Quem é que vocês vão cruzar no centro, na rua? Quem é que vai ter? Eu quero ter um gabinete no centro, para você poder ir lá bater na porta do gabinete. Poder dialogar e construir e trabalhar. E se não puder fazer, dar a justificativa, a satisfação. Isso a gente não pode fazer. Não consegue fazer, mas isso aqui a gente vai fazer. Então eu quero ter um gabinete no município. Nenhum deputado hoje tem. Vai ser o nosso, vai ser o primeiro.
para que Ilhéus possa ter assistência e ter atendimento ao deputado. Então, peço o seu voto aí, se você não tiver um deputado, e se você quiser a melhoria para o município também, vote Thiago Martins, porque são projetos pensados para o município e para a nossa região. E é claro, a sua família melhorar de vida, você tem que ter um emprego. Fazer do município um município que empregue, e não que seja um município que vai lhe dar assistência, em independência social, em bolsa isso, em bolsa aquilo, em cesta básica. Isso aí é o mínimo possível, entendeu? É isso. É isso. Agradeço. E guarda aí o número aí, ó. É 22073, que é o número da... Escolhi esse número para representar a nossa região. 22073. É isso. Prontinho, show. Valeu. Obrigado. E até a próxima aí. Eu espero vir mesmo mais vezes. Pronto.